Agora, quem ouviu essa série de mensagens, está acompanhando, poderia muito bem dizer nesse momento o seguinte: mas pastor, não tem uma contradição aqui, naquilo que Jesus falou, no capítulo 5, versículo 16, e no que ele está falando aqui agora, nesse versículo do 6:1? Não tem uma contradição aqui? Por quê? Porque aqui, nesse capítulo 6, versículo 1, ele está falando: não pratiquem as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. E lá em Mateus 5,16, Jesus fala: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Lá ele fala para a gente fazer as boas obras diante dos homens. Aqui ele fala para não fazer as boas obras diante dos homens. Jesus não está se contradizendo aqui? E a resposta é não. E eu li um sermão todo sobre isso. Eu vou só resumir esse sermão para você, que é a resposta a essa aparente contradição. Escuta, em Mateus 5,16, Jesus está confrontando o pecado da covardia cristã. Lá no capítulo anterior, 5,16, Jesus está combatendo o pecado da covardia. Aqui no capítulo 6, versículo 1, Jesus está combatendo e confrontando o pecado da vaidade cristã, vaidade espiritual. No 5,16, Jesus está confrontando o discípulo medroso, omisso, com tendência monástica, que não tem visão evangelística, missionária, que quer só viver a vida cristã isolado, sem servir, sem abençoar, sem evangelizar ninguém. E aqui no capítulo 6:1, Jesus está confrontando o discípulo orgulhoso, envaidecido, ostentador, que faz a obra de Deus a fim de se mostrar, de se exaltar, de conseguir cargo na igreja. Aqui Jesus está confrontando a pessoa que ama a fama, o status de ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande líder de ministério na igreja. O autor Lloyd Jones, no qual eu estou seguindo bastante nessa série de mensagens aqui, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha o que ele disse, coloque para nós aí, vamos lá. O crente, sobre essa questão da aparente contradição, do 5,16 com o 6,1, ele fala: o crente precisa viver de tal forma que os homens, ao olharem para ele, ao contemplarem a qualidade da sua vida, glorifiquem a Deus. Ao mesmo tempo, o crente jamais deve fazer essas coisas com o intuito de atrair atenção para a sua própria pessoa. E esse equilíbrio é muito delicado e sutil. Eu tenho um exemplo para vocês da palavra de Deus. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5. Presta atenção, aí tem um equilíbrio sobre você fazer as boas obras diante dos homens para glorificar, para a glória de Deus e não para a sua glória. Atos capítulo 4, capítulo 5. Em Atos capítulo 4, capítulo 5, você vai ler que duas pessoas colocam diante do pé dos apóstolos duas ofertas. Duas ofertas são colocadas aos pés dos apóstolos. Uma das ofertas é abençoada por Deus, a outra não. A primeira oferta abençoada por Deus foi feita por Barnabé, o filho da consolação, aquele homem que é bênção. Esse homem, ele deu uma oferta sacrificial com a motivação certa. Ele vendeu um terreno e pegou todo o dinheiro, todo o lucro daquela venda, e ele entregou aos pés dos apóstolos. E ele não falou nada, que ele estava dando tudo da venda daquele terreno. Mas alguém descobriu, e alguém espalhou. E a gente fica sabendo até nos dias de hoje, que ele pegou, generosamente vendeu um terreno e deu tudo para a igreja, não descontou nada. E o que aconteceu? Ele foi abençoado, as pessoas que receberam a sua oferta, com quem a oferta foi compartilhada, foram abençoadas, e o nome de Deus foi glorificado, e a igreja foi encorajada com a oferta sacrificial desse homem. Mas daí, no capítulo 5, você vê um casal chamado Ananias e Safira. Eles também vendem uma propriedade e dão uma oferta, com a motivação errada.
Na hora de dar oferta, dá a entender pelo contexto, que eles ficaram, olha, a gente ama tanto essa igreja, viu, que a gente vendeu uma propriedade, aí nós estamos dando tudo, igual o Barnabé, a gente também quer contribuir sacrificialmente, a gente não reteve nada, a gente é crente, viu, a gente é fiel, a gente merece também uns elogios da igreja aí, menciona no culto à noite, pastor, que a gente deu tudo, viu, e tal, quem sabe o senhor motiva outros a fazerem, mas o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus revelou para os apóstolos que esse casal estava mentindo, descaradamente mentindo, não precisava dar tudo, não precisava dar nada, mas eles mentiram, eles deram uma parte e falaram que deram tudo. O que aconteceu? Algumas pessoas foram abençoadas com aquela oferta que foi repartida entre os irmãos necessitados da igreja, mas Deus não foi glorificado. Deus não foi glorificado, e essas pessoas, esse casal, eles foram disciplinados rigorosamente, severamente por Deus, eles foram convocados para comparecer na presença de Deus imediatamente, eles morreram dentro do templo, logo após mentir para o Espírito Santo. Ainda bem que não é toda hora que o Espírito Santo faz isso, não é toda hora que Deus disciplina a sua igreja assim, senão a gente ia ter muita gente caindo, morto, dentro dos nossos cultos, na hora do cântico, né? Quanta coisa que a gente canta que não é verdade na nossa vida.